O governo federal deve anunciar hoje o bloqueio de cerca de... Olha aí o Leandro Ferreira, de 5 bilhões de reais no orçamento deste ano. 5 bilhões, já é alguma coisa. Nós estamos com uma dívida de 1 trilhão. O objetivo é zerar o déficit das contas públicas. Ó, que esperança. Mas com uma margem de tolerância, claro, de um rombo de mais ou menos 28,8 bilhões de reais. Já o pacote de corte de gastos deve ser anunciado até terça-feira, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na segunda, o presidente Lula e a equipe econômica terão uma nova reunião para tratar da minuta dos atos que envolve o envio ao Congresso Nacional. Meu querido Rodolfo Maris, costuma-se dizer que uma andorinha não faz verão, mas pelo menos já tem um pardalzinho voando no deserto do Saara, que são os 5 bilhões pingando numa frigideira de um déficit que vai para 300 bilhões e uma dívida que passa de 1 trilhão de reais. O governo vai cortar 5 bilhões, mas se ele gastar mais 30 do outro lado, como é que fica? Rodolfo Maris, eu quero ouvi-lo. E o Leandro Ferreira está se coçando aqui, procurando argumentos desesperadamente. Está se coçando aqui do lado. Como você pode falar que dá tempo dele tentar arrumar alguma coisa. Eu vou só levantar a bola para ele, Capês, porque eu quero muito entrar nessa bola dividida com ele. Por favor, me dê a oportunidade, tá? Rodolfo. 5 bilhões não vai fazer nem cócegas nos bolsos públicos, nos bolsos dessa galera aí em casa que nem está sentindo, porque trilhões, você falou, Capês, que uma andorinha só não faz verão, né? Mas 5 bilhões de andorinhas fazem muito. Mas você não tem noção do quanto. A questão é, essa notícia foi dada pelo ministro Rui Costa e não pegou ninguém de surpresa. Na semana passada nós falávamos aqui do corte, né, da previdência dos militares. Ou seja, eles estão tentando enxugar de todas as formas possíveis e de todos os lugares para cobrir esse rombo fiscal que está no Brasil. É isso, Cabeça. Bom, veja bem, meu querido Leandro Ferreira, o Rodolfo Maris coloca 5 bilhões de andorinhas. Não é pouco, Rodolfo. Claro que Mas não. imagine que tivesse 1 trilhão e 280 bilhões de andorinhas presas. E você solta só 5. Aí fica pouquinho. Leandro Ferreira, você que é um fã aí do nosso Keynes, né? Maynard Keynes, que diz: gastem bastante dinheiro público, tá? Gastem porque isso movimenta a economia. Eu queria que você tentasse justificar essa gastança desmesurada, não é? E vai dinheiro para a Lei Rouanet, e vai dinheiro para emenda parlamentar, e agora o governo não pode mais segurar a emenda parlamentar porque os deputados já fizeram um projeto que não pode mais, e aquela discussão e pagando bilhões de juros. E parece que agora começou a surgir alguma coisa no ar. Vão cortar 5. Qual a sua opinião, Leandro Ferreira, sobre esse corte? Vai contra a linha keynesiana? Vai contra a linha keynesiana, sem dúvida. Esse é o tipo de corte que tem que estar muito bem detalhado. Me parece que o relatório de avaliação bimestral ia sair hoje, né? Então não deu tempo de olhar antes de vir até aqui, mas a princípio eu sou contra qualquer gasto de orçamento que não seja algo que venha resolver o problema estruturalmente. Mas já que os meus colegas acham 5 bi pouquinho, né, eu gostaria de lembrar que isso, na verdade, se soma a outros 13 bi que já estavam bloqueados, né, chegando aí a 17 bilhões de despesas só neste ano. Alguma coisa. Não, 17 e pouco bloqueados do orçamento deste ano. Né? E a projeção para o cumprimento do resultado primário é de 23 bilhões negativos de déficit. Né? Acontece que a regra fiscal atual, ela considera resultado neutro, ou seja, equivalente a zero para os padrões econômicos, qualquer coisa entre 28 negativo e 28 positivo. Se o governo fizer 28 bilhões de déficit neste ano de 2024, não vai ter descumprido a regra fiscal
né, e não vai poder considerar que isso foi um déficit imprevisto. Assim como fazer um superávit de 28 bilhões, ou seja, uma economia de 28 bilhões acima de zero, também não é um superávit que deva ser considerado idealmente, né? Ou seja, para ser considerado déficit de verdade tem que ser mais do que 28 bi de dívida negativo, e para ser considerado superávit de verdade, mais do que 28 positivo. Hoje a previsão é que o ano acabe com 23 bi negativo. Pode mudar, a gente tem esse final de ano sempre é uma época que a arrecadação sobe substancialmente, pagamento de 13º, compras de Natal, isso tudo ajuda bastante, mas o importante é saber o que está dentro desses 5 bi que estão sendo bloqueados neste momento. Eu preferiria ver 5 bi de emendas parlamentares bloqueados, ao invés de 5 bi no Bolsa Família. Por isso que a qualidade do que está se discutindo importa mais do que propriamente a quantidade neste caso. O Bolsa Família, por exemplo, tem um efeito multiplicador na economia. Cada R$1 que você coloca na mão da pessoa que recebe Bolsa Família, retorna R$1,78 para o PIB brasileiro. Emenda parlamentar, eu tenho certeza que retorna para o prestador da obra lá nos rincões para onde esses deputados do Centrão e companhia mandam os seus recursos. E olhe lá. Então, e olhe lá, porque no meio do caminho deve escorrer para um monte de escaninhos. Leandro, aí que a gente mas não espera. são recursos que o governo federal libera para eles torrar? São recursos que o Congresso Nacional Sim, mas impõe quem que a libera? liberação. Quem comanda a chave do Tesouro? A chave do O Tesouro. governo. Ele que está liberando dinheiro para ser mal gasto. O Capês, as regras constitucionais, né, é que comandam os gastos no Brasil. Mas não as emendas voluntárias. As emendas Lei de voluntárias, as emendas voluntárias, eu até sou favorável. Você quer saber? Eu acho 50 bi? Mas essas não são as favoráveis. 50 bilhões? Aí estão um monte de coisa que dependem do Congresso e não do Executivo Federal. Eu gostaria de ver essas. Na hora que vier o anúncio do corte de gastos, que eu acho que é uma responsabilidade que o Fernando Haddad e o Lula precisaram adiar em função do G20, eu gostaria que viesse com cortes em problemas nas políticas sociais, mas também viesse com corte de emenda parlamentar, também viesse com corte de benefício fiscal. O Capês falou aqui de Lei Rouanet. Sabia que a Lei Rouanet não é gasto? Como não? A Lei Rouanet não é gasto, não é gasto fiscal. Não é a Lei Rouanet, a Lei Rouanet é gasto não é- tributário. As empresas deixam de pagar imposto. Claro. Não tem R$1. É você não tem deixaram R$1 de do pagar governo. imposto. Ele tem razão. Tem R$1 do governo. Deixa o Leandro Você quer falar. saber? Deixa Se o você Leandro quer falar. saber, Vamos o lá. FMI, desde sempre, entende que gasto tributário, né, não é um problema. Ou seja, o gasto que o governo deixa de arrecadar não é um problema. E esse gasto que deixa de arrecadar, no caso da Rouanet, né, não entra na conta do governo. É a empresa que coloca diretamente. Exato. A Lei Eu tô te Rouanet é falando. uma renúncia fiscal de A Lei Rouanet não conta para esse Vamos lá. resultado de O que é déficit. a Lei Rouanet? A empresa deve 100, apurou 100, deveria recolher 100 para os cofres públicos e, portanto, para toda a sociedade. Deixa de recolher 100, recolhe 90 e dá 10 para um monte de artista. Isso é o quê? Gente, Isso é o quê? Mas Se não é uma renúncia fiscal, se não está prejudicando o todo em benefício Pois de é, alguns... mas isso não conta mas pro não é déficit. 10 para 9. Mas Não, tô dando só um não exemplo. conta pro Não é déficit. matemática. Isso não conta pro déficit. Claro que não conta. Não O que eu conta estou pro dizendo déficit. é a essência da Lei Rouanet. Mas não é o governo infringe o que princípio. coloca. Não. Mas não é o governo que coloca. São as empresas que apuram e A decidem partir colocar. de Você tava indo, norma, você tava indo bem, cara. Você tava... Gente, a Rouanet nada. Vamos lá. Davi Andrade. Davi Andrade, eu quero perguntar pro Davi Andrade. Não, mas deixa eu encerrar o meu raciocínio. Leandro Ferreira, por com a favor. palavra. É só para dizer o seguinte, né, se vamos fazer corte de gastos, bloqueio de orçamento, isso tem que incidir sobre quem tem mais condição de contribuir. Hoje, as elites políticas que hoje se valem das emendas parlamentares são uma delas. Sim. Os militares que não tiveram as suas aposentadorias reformadas, como o trabalhador de baixa renda, são outra, né? Assim como as possíveis fraudes em políticas sociais, como Previdência, Bolsa Família e outras. Essas também, pelas regras atuais, têm que ser apuradas. Mas não é aí que está a maior possibilidade de apertar o orçamento para cumprir meta fiscal. Muito bem. Querido Davi Andrade, eu não entendo esses economistas, não. É um excelente professor de economia. Déficit não é a diferença entre aquilo que você arrecada e o que você gasta? Então, se você gasta mais do que arrecada, tem o déficit. Quando você faz a Lei Rouanet, você deixa de arrecadar. Sim. Então, você fica mais longe
de suprir o déficit. É um raciocínio meu de conta de padaria. Então, não me parece que precisa ter um raciocínio muito complexo para perceber. Mas não é o governo que põe, Capês. Ele deixa de receber. Deixa de receber. Não põe. Aí eu pergunto o seguinte, nós estamos com uma dívida pública que vai bater 80% do PIB. A dívida total, somando municípios, estados, União, já está chegando a 9 trilhões de reais. Alguém tem que pôr um pé no freio dessa gastança. Então, nós estamos vendo aqui, o governo quer cortar só 5 bi, enquanto isso, é o cara que se explodiu lá na Praça dos Três Poderes, os generais lá, os velhos que se reuniram para planejar não sei o quê, e a gente não está discutindo esse verdadeiro rombo no orçamento público, dinheiro indo embora, querendo aumentar a arrecadação, querendo criar novos impostos, criando esse arcabouço fiscal, que é uma coisa complexa, mais difícil de entender do que o teto de gastos. Sim ou não? Passou o teto ou não passou? Exato. Então, meu querido Davi Andrade, como é que vai ficar a questão? A hora que a população começar a sentir as dificuldades com a vinda da inflação, com o aumento da carga tributária, prejudicando a geração de empregos das empresas, Davi Andrade, esclareça o que o homem que mais conhece economia aqui nesta mesa, que é o professor Leandro Ferreira, não conseguiu explicar. Quem sou eu para discutir com o professor Leandro Ferreira? Só queria pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, essa questão da Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet é renúncia fiscal. O Estado deixa de arrecadar e a empresa destina aquilo que seria de tributo para alguém, ou para alguns. Essa é a Lei Rouanet, né? Criada a partir de uma estrutura legislativa. Outro ponto é o seguinte, concordo inteiramente com o Leandro no que se refere às emendas parlamentares. Isso é uma excrescência. Para mim, deveria simplesmente deixar de existir. Não tem que ter dinheiro para parlamentar direcionar para suas bases, para obras públicas. Quem executa o orçamento é o executivo. O legislativo fiscaliza o orçamento. O que é, na verdade, a emenda parlamentar? Quando acabou o mensalão e quando o petrolão foi destruído, criou-se um instituto, um mecanismo para continuar viabilizando o velho e bom fisiologismo brasileiro, né? Agora constitucionalizado. Não tem mais mensalão, petrolão foi explodido. Então, como é que a gente financia as nossas bases? As bases de sustentação desse fisiologismo? Com a emenda parlamentar. Agora, Capês, na essência, eu acho que, e isso ninguém discute, né? É pouco discutido, na essência, o tamanho do Estado. Nós não temos capacidade de carregar nas costas o Estado brasileiro do jeito que ele é hoje. E que vem crescendo há décadas, há séculos. Né? Nós carregamos esse peso. Mas a esquerda acha que o Estado tem que ser maior. Tem que ser maior. A esquerda quer um Estado gigantesco. E essa discussão não é ideológica. Se a linha econômica é a da União Soviética, da Alemanha Oriental, nós estamos perdidos. O Estado consome hoje 34% de tudo que se produz no país, gente. É muita grana. 34%. O Estado cresce em índices muito superiores à capacidade de crescimento do próprio PIB. A máquina estatal consome mais do que a gente consegue produzir. Isso não independe de ideologia. Tem um índice muito interessante. Nós, trabalhadores, né, temos que trabalhar quase 5 meses do ano em tributos para sustentar a máquina, gente. Quem é que pode concordar com isso? E ainda concordar com esse discurso que tem que ter mais tributo? Que tem que tributar mais? Que tem que arrecadar mais? O Brasil está quebrando recordes de arrecadação. Recordes de arrecadação. É verdade. E continua gerando recordes e recordes de déficit. Onde é que está o problema? Está o problema na arrecadação ou está o problema na estrutura de Estado? Não, só uma observação rápida aqui. Quando eu leio isso que o governo deve anunciar bloqueio de 5 bilhões, eu não acho aqui que 5 bilhões é dinheiro de padaria, não. Dinheiro de cachaça. Eu acho muito dinheiro, inclusive. E me assusta, porque é um governo que já está aí há 2 anos no poder, sabe? E está tendo que bloquear. Vai bloquear de onde? É a pergunta que foi levantada aqui por todos nós. Será que vai bloquear da educação agora? De onde vai vir esse bloqueio? Sabe, todos nós acabamos pagando por esse mau planejamento financeiro que o Brasil se encontra. Mônica Rosenberg, uma das melhores advogadas que eu conheço, uma querida colega e amiga, política também, pessoa culta, lúcida. Vocês veem como ela concatena as ideias. E, além de todos esses inúmeros méritos pessoais, ela é filha de um dos maiores economistas do país, o corintiano Luiz Paulo Rosenberg, que fez parte daquele grupo, o GAP, Grupo de Apoio ao Presidente, que trouxe Túlio, Donizete, Mirandinha e reformulou o Esporte Clube Corinthians Paulista.
Mônica Rosenberg, você como eu é boa advogada, mas leiga em economia. Então eu te pergunto, o que papai falou lá em casa? Papai fala bastante sobre isso. E uma coisa que ele comenta muito é ele sente falta de uma coisa que muito pouco se fala, plano plurianual. Vejam que nós temos um planejamento que é uma lei de orçamento, que é uma peça de ficção e não se discute um plano de longo prazo, porque o problema do Brasil não é que ele gasta muito, é que ele gasta mal, são as prioridades. E aí isso vai se acumulando e pouco se fala. Nós estamos aqui discutindo Lei Rouanet, gente. Lei Rouanet é uma merreca. O problema da Lei Rouanet não é a quantidade de dinheiro, é o critério na atribuição, porque tem dinheiro sendo dado para grandes artistas que cobram uma fortuna para os seus shows, e é isso que causa indignação com a Lei Rouanet. Não é a quantidade de dinheiro que está escoando para essa lei. Então, nós precisamos dar um zoom out aí e olhar o todo da questão do excesso de gastos. E aí a gente tem que falar, por exemplo, nós estamos falando aqui de déficit, os Estados Unidos têm, em relação ao PIB, um déficit muito maior do que o nosso. E aí, os juros no Brasil, gente, cada vez que os juros sobe, aumenta a dívida. E aí a gente está com esse medo de inflação. Você mesmo, Capês, citou a inflação de volta. Não tem risco da inflação voltar, ela não está nos ameaçando. E o Banco Central já tinha que estar baixando juros. Mas não, fica essa coisa ideológica, não baixa juros, a dívida continua subindo. E as reformas estruturais que precisam acontecer no longo prazo, tem que acabar 5 emendas, tem que mexer em muitas coisas. Reforma administrativa tem que ser feita com coragem. Enquanto isso não acontecer, não houver corte de gastos, a gente fica fazendo bloqueio, que não é a mesma coisa e que não resolve o problema do Brasil. Ô, Mônica, eu vou começar a pedir para a produção ligar lá pro teu pai, tirar o chinelo, ligar o computador e dar uma entrevista online, que a gente tem que fazer umas perguntas para ele. Os Estados Unidos, Luiz Paulo, emite dólar porque a economia do mundo é dolarizada, né? Tem lastro em dólar. Então, cada 100 dólares emitidos pelo Banco Central americano, o Fed, ele gasta 5 centavos para fazer uma nota de 100 dólares e joga no mundo. E vale 100 dólares lá. Por isso que ele financia os 150% do PIB de dívida que ele tem. Mas nós temos real. Então, para nós temos que economizar. E nós temos um outro problema. Por favor. Os juros... como é que é? Quando você faz os juros não pré-fixado, os juros pós-fixados pela Selic, que daí vai variando. Então, eu já acho que para baixar juro é fácil. Para de gastar.